A cremação é um tema que gera muitas discussões e dúvidas entre os cristãos. Com o passar do tempo, essa prática tem se tornado cada vez mais comum em todo o mundo. No entanto, é natural que surjam questionamentos. O que a Bíblia realmente diz sobre a cremação? Será que essa prática é compatível com a fé cristã? Essas são perguntas que muitos se fazem, especialmente ao enfrentar a difícil decisão de como lidar com o corpo de um ente querido após a morte. Seja bem-vindo ao canal Fome de Sabedoria. Prepare-se para uma jornada reveladora através das Escrituras, onde vamos desvendar mistérios antigos e enfrentar dilemas modernos. Vamos explorar juntos o que a Bíblia diz sobre a cremação e descobrir como essa escolha pode impactar nossa fé e nossa esperança na vida eterna. Fique comigo e descubra as verdades que podem transformar a sua maneira de ver a morte e a eternidade. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que não perca nenhuma de nossas histórias. Sua inscrição é muito importante, pois nos ajuda a continuar trazendo conteúdo inspirador e a espalhar a palavra do Senhor. A cremação, uma prática que tem substituído o enterro tradicional, está ganhando cada vez mais espaço em diversas culturas e crenças, inclusive entre os cristãos. A crescente aceitação da cremação pode ser atribuída a diversos fatores, desde a conveniência até considerações ambientais e financeiras. No entanto, a questão que permanece é como essa prática se alinha com os ensinamentos bíblicos. À medida que a tendência de optar pela cremação em vez do sepultamento tradicional cresce, surge a necessidade de analisar essa mudança de paradigma. Como cristãos, precisamos refletir sobre se a cremação, vista por muitos como uma alternativa prática, realmente respeita os princípios cristãos. Como a Bíblia, nossa fonte de sabedoria e guia espiritual, aborda esse tema? Ao explorar as Escrituras, encontramos passagens que abordam a mortalidade humana e o destino dos corpos, mas nenhuma condenação direta à cremação. Por exemplo, em Gênesis 3:19, Deus diz a Adão: "Portanto, és pó, e ao pó tornarás." Essa passagem tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos, levantando a questão de como devemos entender o destino final dos corpos à luz das Escrituras. O objetivo é descobrir se a cremação é uma prática aceitável dentro da fé cristã. A prática da cremação também aparece em exemplos históricos na Bíblia. Um dos casos mais notáveis é o de Saul e seus filhos, cujos corpos foram queimados e depois enterrados pelos habitantes de Jabes-Gileade, conforme relatado em 1 Samuel 31. Esses relatos sugerem que, em situações extremas, a cremação era usada como um meio de tratar respeitosamente os corpos. Esses exemplos oferecem uma perspectiva histórica sobre como os corpos foram tratados em tempos bíblicos e podem nos ajudar a contextualizar a prática da cremação hoje. É natural que essas perguntas despertem curiosidade e até mesmo preocupação entre os fiéis. Afinal, a forma como tratamos nossos entes queridos após a morte é um reflexo de nossas crenças mais profundas. Será que você estaria disposto a autorizar sua própria cremação? Deixe seus pensamentos nos comentários e vamos explorar juntos o que a Bíblia e a fé cristã têm a dizer sobre esse importante assunto. Para compreendermos a questão da cremação à luz da fé cristã, precisamos abordar alguns pontos essenciais. Primeiramente, o que é a cremação? Vamos explorar em detalhes o processo de cremação, como ele é realizado e o que acontece com o corpo durante e após o procedimento. Isso nos ajudará a entender melhor as implicações físicas e práticas dessa escolha, aliviando receios e esclarecendo dúvidas comuns. A segunda pergunta é: o que a Bíblia diz sobre a cremação? Para nós, a Escritura é o guia definitivo para todas as decisões de vida, incluindo o tratamento dos corpos após a morte. Vamos examinar passagens bíblicas relevantes, como Gênesis 3:19, que nos lembra: "Portanto és pó e ao pó tornarás." Também analisaremos exemplos históricos na Bíblia, como a cremação de Saul e seus filhos, para entender melhor se essa prática é aceitável à luz dos ensinamentos bíblicos. Outra questão crucial é: a cremação impede a ressurreição?
Segundo a fé cristã, a ressurreição dos mortos é uma promessa fundamental, onde, no fim dos tempos, Deus ressuscitará os mortos para a vida eterna. Essa crença está baseada em textos como a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que falam sobre a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos. É importante discutir se a cremação afeta ou não essa promessa divina. Entendendo que para Deus nada é impossível, a soberania de Deus garante que Ele pode ressuscitar os corpos independentemente do seu estado físico, reforçando nossa fé na ressurreição. A cremação é um processo pelo qual o corpo de uma pessoa falecida é reduzido a fragmentos ósseos por meio da queima em altas temperaturas. Este processo começa com a colocação do corpo em um caixão ou recipiente apropriado, que é então introduzido em uma câmara de cremação. A temperatura dentro dessa câmara pode atingir até 1000 oC, resultando na incineração do corpo em questão de horas. Após a cremação, os restos mortais são processados em um triturador para que se tornem cinzas finas, que são entregues à família em um recipiente ou urna. Durante a cremação, todo o material orgânico do corpo se converte em gases e vapores, enquanto os ossos, que não se desintegram completamente, são reduzidos a fragmentos. Esses fragmentos são então pulverizados, resultando no que é comumente chamado de cinzas. Embora a ideia de cremação possa suscitar várias emoções, é importante lembrar que ela é uma prática respeitosa e digna, adotada por muitas culturas e religiões ao redor do mundo. Entender cada etapa do processo pode ajudar a aliviar receios e permitir que os fiéis façam escolhas mais conscientes. Após a cremação, as cinzas podem ser tratadas de diversas maneiras, conforme os desejos do falecido ou de seus familiares. Algumas pessoas optam por manter as cinzas em urnas decorativas, enquanto outras preferem espalhá-las em locais significativos, como jardins, montanhas ou corpos d'água. Existem também opções de transformar as cinzas em lembranças, como joias, ou incorporá-las em obras de arte. Cada escolha reflete um desejo pessoal de manter a memória do ente querido viva de uma maneira significativa. Do ponto de vista prático, a cremação pode oferecer várias vantagens em comparação ao enterro tradicional. Por exemplo, pode ser uma opção mais econômica, pois elimina a necessidade de um caixão caro e de um espaço permanente em um cemitério. Além disso, a cremação pode ser vista como uma escolha ambientalmente consciente, reduzindo a necessidade de terrenos para sepultamento e minimizando o impacto ambiental associado aos enterros. Essas considerações práticas podem ser importantes para muitas famílias ao tomar uma decisão sobre como lidar com os restos mortais de um ente querido. Agora que entendemos o processo e as implicações práticas da cremação, surge a pergunta: o que a Bíblia diz sobre essa prática? Vamos explorar o que as Escrituras nos revelam sobre o tratamento dos corpos após a morte e se a cremação é uma prática aceitável aos olhos de Deus. Quando buscamos orientação na Bíblia sobre a cremação, encontramos diversas passagens que abordam a mortalidade humana e o destino dos corpos. Uma dessas passagens é Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Portanto, és pó, e ao pó tornarás. Este versículo enfatiza que, independentemente do método de disposição, todos retornamos ao pó. A Bíblia, no entanto, não condena explicitamente a prática da cremação, o que leva muitos a acreditarem que a escolha entre cremação e sepultamento é uma questão de preferência pessoal e cultural. Além de Gênesis, a Bíblia oferece exemplos históricos que envolvem a cremação. Um dos casos mais notáveis é o de Saul e seus filhos. Em 1 Samuel 31, 11 e 13, lemos que os habitantes de Jabes-Gileade recuperaram os corpos de Saul e seus filhos, queimaram-nos e enterraram seus ossos sob um carvalho. Este relato sugere que, em situações extremas, a cremação foi utilizada como uma forma de tratamento respeitoso dos corpos. Isso demonstra que a prática existia e, em determinados contextos, era aceita. Este exemplo bíblico
ajuda a contextualizar a cremação dentro das narrativas sagradas. Uma das principais preocupações dos cristãos sobre a cremação é se ela impede a ressurreição dos mortos. A ressurreição é um pilar fundamental da fé cristã, prometida por Jesus Cristo para o fim dos tempos. A Bíblia ensina que todos os crentes serão ressuscitados para a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17 lemos: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa promessa nos garante que Deus, em sua onipotência, pode ressuscitar o corpo de qualquer forma, independentemente de sua condição física após a morte. Portanto, a escolha entre cremação e sepultamento não deve ser motivo de medo ou incerteza quanto à nossa fé na ressurreição. A decisão de optar pela cremação ou pelo sepultamento é profundamente pessoal e deve ser tomada com oração e discernimento. A cremação, como vimos, é uma prática que pode ser compatível com a fé cristã, desde que seja realizada com respeito e dignidade. Seja qual for sua escolha, o mais importante é que ela reflita seu compromisso com Deus e sua confiança na promessa da ressurreição. Convido todos a refletirem profundamente sobre o que aprendemos hoje. A decisão sobre a cremação é pessoal e deve ser tomada com oração e discernimento, sempre buscando honrar a Deus em todas as coisas. Se você encontrou valor nesta discussão, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre temas importantes como este. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. Juntos, podemos explorar a palavra de Deus e encontrar respostas que fortaleçam nossa fé e nos guiem em todas as decisões da vida. Que Deus abençoe a todos e nos conceda sabedoria e paz.